Olá, mais uma vez com vocês, Luz, Câmara e Ação contra o Câncer. Hoje o nosso entrevistado é o Dr. Zé Elias Miziar, ele é cirurgião. É uma honra entrevistá-lo hoje, porque ele faz parte da história do hospital também, ajudou a construir o hospital hoje, como nós conhecemos. Pedi para o senhor contar para a gente como foi no início. O senhor é cirurgião, veio de São Paulo, né? Foi. Aqui para o interior, Barretos, estava começando o hospital, né? Como foi essa transição de São Paulo aqui para Barretos? Quando o senhor chegou? Conta essa história para a gente, por favor. Bom, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. Agradeço essa oportunidade. Vamos contar o que é, como é que foi. Eu sou daqui de Barretos mesmo, minha família é daqui. Eu me formei na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, na USP, em 67, e fui fazer residência no Hospital do Câncer em São Paulo. Aí fiz os 3 anos de residência e fui convidado a ficar no serviço de tórax lá do AC Camargo. E como a minha família era daqui, eu às vezes, em alguns fins de semana, eu vinha ver meus pais, meus irmãos que ainda estavam aqui. E quem estava tocando, ajudando a tocar o hospital, além do Dr. Paulo, era o Domingos e o Miguel, que também tinham feito residência no AC Camargo e que, terminada a residência, eles vieram direto para cá. E aí o Dr. Paulo conversou comigo, falou: escuta, quando tiver alguma cirurgia de pulmão, não dá para você fazer? Eu falei: dá, ué, não tem problema não. Se o senhor marcar isso num sábado, eu aproveito, venho visitar meus pais e aí, se for o caso, a gente opera, né? Então comecei a vir em alguns fins de semana e operar alguns pacientes. E comecei a conhecer melhor o hospital, era um hospitalzinho pequeno ali na Rua 20. E uma coisa assim que me chamou a atenção foi como que os pacientes eram tratados. Eu me lembro que às vezes eu chegava para ver o doente que eu tinha operado no domingo, aí encontrava o Dr. Paulo sentado na beira da cama do paciente, conversando com o paciente, e aquilo me chamou muita atenção. Tem alguma coisa diferente Eu aqui. falei: tem alguma coisa diferente, eu não vejo isso em São Paulo, né? E isso me marcou muito. O grau assim de comprometimento que se tinha com o paciente, entendeu? Aí comecei a gostar de vir aqui. Os colegas do senhor nessa época, Dr. Zé Elias, lá de São Paulo, falavam: eu operei lá em Barretos. Não falava: não, mas como? Lá no interior não tem nada. Pois é. Tinha essa... Não, às vezes eu nem comentava que eu tinha vindo aqui, eu falava que eu tinha vindo ver meus pais, né? Mas nem comentava muito. E aí o Dr. Paulo estava procurando outro médico, eu encontrei com ele no Hospital do Câncer, ele estava atrás de outro colega, né? Ele até fez um convite para um outro colega. E aí ele me perguntou se eu achava, o que eu achava. Eu falei: não, o colega é bom. Mas aí naquela hora eu falei: ô, Dr. Paulo, se o senhor não quiser me chamar para ir para Barretos, eu vou, né? Aí ele olhou para mim assim, como: você é doido, você vai sair daqui, né? Com essa E o Dr. Paulo, ele tinha muito medo, assim, de tirar uma pessoa de um lugar e trazer para cá e não dar certo, né? Aí foi esse namoro, acho que foi 1 ano mais ou menos, né? E ele não conseguiu trazer esse outro colega, o colega veio aqui, não quis ficar aqui. Aí chegou uma hora, eu falei: Dr. Paulo, como é que o senhor quer que eu venha para cá ou não, né? Aí ele falou: eu vou estudar. E passaram mais uns 3, 4 meses. Ele falou: olha, você quer vir? Falei: vou sim. E
e depois de 12 anos no serviço de tórax, né? Eu era titular, era efetivo lá no hospital. Eu falei lá pro meu chefe, olha, eu vou embora. E comentei com os outros colegas, você é doido, você vai sair daqui para ir para Barretos, o que tem lá? Não, eu vou para lá. Você acreditou que aqui com isso que eu acreditei, era um jeito que eu acho que eu ia gostar de trabalhar, que era o que eu estava procurando. O que eu fazia em São Paulo era muito máquina, sabe? Você corria para lá, corria para cá, via um doente, depois não via mais, então não tinha o comprometimento que eu via aqui, entendeu? Então, isso aí, eu pensava comigo, eu gostaria de trabalhar desse jeito que eu estou vendo. E aí, acabei vindo para cá. Eu vim para cá em fevereiro de 82. E o hospital tinha as dificuldades do hospital, as dificuldades financeiras eram grandes. O Dr. Paulo era um excelente médico, um excelente cirurgião, aprendi muita coisa com ele, mas na parte financeira ele deixava assim a desejar, né? Naquela época de inflação e tudo mais, era muito mais difícil do que hoje. Então a parte financeira foi piorava assim gradativamente, e o hospital às vezes não tinha condições de investir, de comprar um acelerador, essas coisas. Então tinha uma bomba de cobalto velha, que o Miguel fazia milagre com essa bomba. Os resultados que ele tinha, eu falava, Miguel, eu não vi isso em São Paulo ainda, né? Ele falou, não, tinha casos de esôfago que eu queria operar depois, mas você fazia endoscopia, estava limpinho. Eu falei, não adianta operar, tá bom. E assim, resultados que quase inacreditáveis. Quase nem acreditava, né? E foi assim. Aí a situação foi ficando mais difícil financeiramente para o hospital. E foi aí que o Zé Duarte, na época, conversou com o Henrique. Falou, a situação do hospital está muito ruim. Aí o Henrique veio, viu, falou, não, vocês vão fechar isso aí, que, pelo amor de Deus. Nessa época, Dr. Zé Elias, que a situação estava ruim, e assim, os médicos ainda acreditavam que teria solução, ou o pessoal, alguns desistiram, desanimaram? Como foi essa época do... Era tão gostoso trabalhar aqui, que a situação estava tão difícil, que nós abrimos mão do nosso salário. Nós ficamos 6 meses sem receber um tostão do hospital para que o nosso salário cobrisse algumas dívidas. E cobriu, deu para tocar melhor o hospital, mas aí isso foi em março, se não me engano, de 85, foi por aí, 85, 86. Mas aí chegou no fim do ano, a situação voltou a piorar outra vez. Aí que eu falei, agora que acho que o hospital não vai ter mais jeito, né? Até conversei com a minha mulher, acho melhor a gente... Já começar a se preparar para voltar. Se preparar para ir para outro lugar, porque acho que o hospital vai fechar. E aí que o Zé Duarte falou com o Henrique. O Henrique veio e falou, eu vou tomar conta disso aqui. E vou fechar. Conversando com o Henrique, você via que a ideia dele era fechar mesmo o hospital. Então, aí essa história de fechar eu vou deixar para você contar para a gente no próximo bloco. Então, agora nesse bloco você viu que a filosofia do hospital, desde lá do início, era tratar muito bem o paciente, com humanização, carinho e, por que não dizer, com o amor que nós temos hoje do nosso nome, que é o Hospital do Amor. Então, desde lá de trás, o Dr. Zé Elias está aqui contando para vocês, dando depoimento dele, que no começo já era o Hospital do Amor, sem nem ter o Hospital do Amor no nome. As dificuldades e, por mais que para vocês hoje pareça uma coisa um pouco estranha de se ouvir, imagina, o Henrique veio no hospital para fechar, né? Agora, o que aconteceu você vai saber no nosso próximo bloco. Fique agora com o quadro
aconteceu e voltamos já. No último dia 10 de janeiro, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, através de seu clube de desbravadores e em parceria com o Hospital de Câncer de Barretos, realizou nas dependências do hospital a Expo Saúde, uma feira que tem como objetivo orientar a população com dicas de saúde e bem-estar. O pastor Ayrton Carlos Killer, presidente da divisão sul-americana da igreja, falou sobre o acontecimento e sua importância. O Clube de Desbravadores nasceu há mais de 50 anos como um projeto mantido pela Igreja Adventista do Sétimo Dia para servir a comunidade. Esse é um papel social voltado a meninos e meninas entre 10 e 15 anos de idade. Nós procuramos trabalhar várias áreas e uma delas é o serviço ao próximo, é ajudar quem precisa na comunidade onde cada um deles está inserido. E a feira de saúde que nós estamos tendo agora aqui no hospital é um dos modelos daquilo que eles fazem nas suas comunidades e que nós queremos ajudá-los a fazer cada vez melhor. Nós temos um papel social. Nós queremos ajudar a comunidade onde nós estamos. Nós queremos diminuir o sofrimento das pessoas e nós entendemos que a prevenção é a melhor maneira para realizar isso. Nós podemos trabalhar com cura ou prevenção. E com os desbravadores, nós optamos por assumir a bandeira da prevenção. E nessa feira, nós apresentamos 8 remédios gratuitos, naturais, que desenvolvem a prevenção contra a maioria das doenças que as pessoas enfrentam hoje. Portanto, eu acho que essa é uma maneira simples, fácil, barata e acessível a todos que temos e que pode ser muito útil à comunidade. Olá, voltamos. Luz, Câmara e Ação contra o Câncer. Hoje o nosso entrevistado é o Dr. Zé Elias. Ele está contando um pouquinho da sua história, da história do hospital desde o comecinho. Então, no bloco anterior você viu que o Hospital do Amor ele nasceu como Hospital do Amor. Então, sabendo de todos os detalhes e, claro, nós finalizamos o último bloco falando que o Henrique veio para fechar o hospital. Mas aí teve uma pessoa que estava sentada bem próxima de mim que mudou isso, né, Dr. Zé Elias? O senhor vai contando isso pra gente. Não sei, acho que foram algumas coisas que aconteceram. O Henrique acha que foi esse fato, mas no fundo, conhecendo o Henrique, eu acho que ele ia ver a quantidade de pacientes que a gente atendia, que esses pacientes iam ficar sem poder ser atendidos. Esses pacientes não tinham condições de, por exemplo, ir para São Paulo para se tratar lá. Então ia ser assim um quadro que eu acho que o próprio Henrique iria ver, que fala, não, o hospital não pode fechar, né? Mas o que ele fala, o que aconteceu, é que ele conseguiu equilibrar a situação do hospital, e a hora que a situação estava melhor, aí nós começamos a cutucar ele para ver se trazia algumas coisas que a gente estava precisando, né? E foi devagar. Nós tínhamos 3 salas no centro cirúrgico, uma delas grande, mas não tinha um foco. E a gente usava só 2 salas. E usava aquela que não tinha foco, um curativo, com um procedimento pequeno, né, uma drenagem, alguma coisa assim. E eu falei para o Henrique, se você colocar um foco ali naquela sala, nós vamos aumentar muito as nossas cirurgias. Porque a gente tem pessoal, tem gente para fazer, mas as salas ficam ocupadas. Então, se você colocar, nós vamos diminuir a sala, nós vamos atender muito mais rápido os pacientes, né? E ele olhou, topou, falou, vamos fazer então. E botou o foco e realmente o serviço andou mais rápido, tiramos a fila de cirurgia. E então, hoje ele fala que aquilo para ele foi assim um sinal de que ele podia fazer mais coisas pelos doentes, porque ele nunca tinha entrado no hospital, acho que nunca tinha entrado mesmo. Então ele entrou por causa dessa situação financeira, mas acho que à medida que ele entrou, ele começou a ter gosto pelas coisas e a ter gosto de poder fazer o bem para as pessoas. E aí ele começou, falou, agora nós vamos, e eu lembro que o Dr. Paulo tinha um projeto
que desde quando eu cheguei, acho que ficou uns 5, 6 anos um projeto na sala dele, que era do Hospital Novo. Ele tinha conversado com o Sarney, com o Collor, para pedir dinheiro para construir e nada, né? Aí o Henrique chegou e falou para ele, eu vou construir o hospital. Aí o Dr. Paulo falou, de jeito nenhum, você não vai construir isso não. Como é que você vai construir isso? Ele falou, não, eu vou construir. E eu vou dar um jeito. Aí o Henrique saiu e encontrou com o Maurício Jacinto, conversou com ele, o Maurício Jacinto falou, eu vou te ajudar. E aí ele conseguiu uma verba com os fazendeiros, pecuaristas, e começou a construir o hospital. Aí depois vieram os artistas, empresários, políticos, e hoje o hospital... Então, de uma pessoa que veio tá administrativo para fechar... Para né? fechar. E transformou. Eu acho o Henrique é pecuarista e tudo mais, então ele tinha uma ideia de empresa, né? Então, pela empresa tem que fechar mesmo, porque só dá prejuízo. Mas a hora que ele viu o que essa empresa fazia, que ele começou a entrar no hospital e ver o hospital, acho que não foi só o foco não, ele viu que realmente muita gente estava sendo beneficiada e que ele não ia se sentir bem em fechar isso. Que era uma empresa que entregava para a população um outro serviço, né? Era um benefício muito grande para uma população que não ia conseguir ser tratada em outro lugar. E nessa época, logo quando o senhor chegou aqui, ou nessa época que o Henrique assumiu e falou que não, vamos funcionar o hospital, não vamos fechar mais. Então vamos partir desse ponto. O hospital não vai fechar, nós vamos atender a população. Mas de lá, daquela época, né, até hoje, a mudança foi enorme. Foi. O senhor acha que alguém conseguia visualizar essa mudança, ou tinha um sonho que ficaria tudo isso, ou superou toda e qualquer expectativa? Superou tudo. Eu nunca imaginei que o hospital atingisse o nível que ele atingiu hoje. Eu sou otimista, mas eu não imaginava isso. Entendeu? Não imaginava que em tão pouco tempo pudesse crescer desse jeito. Você vê esse setor aqui de biologia molecular, de pesquisa de biologia molecular, isso era um sonho. Isso aqui, fala-se, daqui 10 anos, 20 anos, quem sabe... Se em 10 anos estaria bom, de bom tamanho. Pois é, de repente já monta isso tudo aqui, essa estrutura, entendeu? Consegue dinheiro aqui, ali e tal, e monta isso. Quer dizer, foram coisas que foram acontecendo assim, tão rapidamente, a construção de toda essa parte de internação, de cirurgia, foi assim, por mais otimista que eu fosse, por mais que eu acreditasse nisso, eu não imaginava que fosse atingir esse nível. Então, isso é uma coisa que nós barretenses, né, o barretense que está nos assistindo, temos que nos orgulhar muito, né, dessa velocidade dessa visão que Barretos tem através do hospital também. Eu acho que Barretos, eu como barretense, eu não só por participar aqui do hospital, mas acho que eu tenho orgulho que esse hospital esteja aqui em Barretos, entendeu? Na época que o Dr. Paulo estava tentando conseguir verba, ele pedia para mim, às vezes eu ia para São Paulo, na Secretaria de Saúde, tinha um pessoal que fazia parte só da oncologia, e eu lembro ter mostrado a planta do hospital, e um dos secretários, ele olhou a planta, olhou e falou assim, esse hospital, essa planta é muito interessante, mas não é para ser construída em Barretos. Tem que ser construída ou em Ribeirão ou em Rio Preto. Né? Barretos definitivamente não é o Barretos lugar. não tem condições de fazer isso. Entendeu? Aí eu comentei isso com o Dr. Paulo, o Dr. Paulo já estava chateado. O Henrique não tinha ainda participado ainda. E quando o Henrique falou para o Dr. Paulo que ele queria começar aquilo, o Dr. Paulo chamou ele de louco.
Você não vai fazer nada aqui. Não queria deixar. Aí o Henrique falou, mas como? O senhor vai proibir de fazer uma coisa que o senhor sempre sonhou? Né? Não tem condições. Ele falou, mas eu queria tentar. Eu falei, então prova como é que você vai fazer isso. Aí o Henrique falou assim, acho que foi São Judas, porque a hora que ele saiu, ele já encontrou com o Maurício Jacino. Que aí conseguiu dar o pontapé inicial. Aí deu, eu vou te arrumar um outro, arrumou, o Jacinto arrumou um dinheiro também para começar. E aí foi, construiu o primeiro pavilhão e depois aí foi. E todas essas histórias nós vamos ouvir no nosso próximo bloco. Bom, você está escutando um pouquinho da história do hospital, uma coisa que ninguém acreditava, não é para ser feito em Barretos, vocês ouviram o Dr. Zé Elias contando, e o hospital está aqui, né? Hoje é reconhecido no Brasil e também, claro, fora do Brasil, e de Barretos, vamos dizer, de Barretos para o mundo. Você vai ficar agora com o quadro Conhecendo, mas não esqueça de acessar o nosso site www.hcancerbarretos.com.br. Estamos em todas as redes sociais, no YouTube, Facebook, Twitter. Meu nome é João Paulo, sou coordenador da nutrição. Estamos aqui direcionando quase 80 colaboradores dentro da cozinha. Os colaboradores que são responsáveis pela produção de aproximadamente 170 mil refeições durante todos os meses. E as refeições que a gente faz com bastante cuidado, com bastante carinho, respeitando todas as normas técnicas exigidas. Essas refeições são destinadas a pacientes, acompanhantes, internados, aos nossos clientes internos, né, que são os próprios colaboradores. Além disso, a gente abastece o Hospital São Judas, o Hospital da Rua 20, Madre Paulina, alojamento Madre Paulina, Hospital Infantil, creche, Vovô Antônio e demais alojamentos que são oferecidos pelo hospital. Para abastecer para suprir toda essa demanda de refeições, a gente conta com mais de 40% de produtos advindos de doação. Essas doações vêm de todo o Brasil, são extremamente necessárias para que a gente possa conseguir cumprir com a nossa demanda tão grande de refeições por dia. A partir disso, eu gostaria de reforçar a todos os doadores e possíveis doadores que nunca nos abandonem. Nós somos dependentes das doações de vocês. A partir disso, a gente consegue oferecer uma alimentação saudável, uma alimentação gostosa a todos os nossos clientes aqui internados, que muitas das vezes não têm as condições de se alimentarem adequadamente em suas casas. Para que vocês possam ter uma ideia, somente nesses últimos 2 meses nós recebemos aproximadamente 100 toneladas de alimentos advindos de doação. Essas 100 toneladas serão de grande importância para a gente passar alguns meses, né, mais tranquilos, principalmente nesse início de ano. Mas não por isso a gente vai abrir mão das doações que forem vir chegando. Então continuem a doar, é muito importante a ajuda de todos vocês, para que a gente possa, novamente digo, suprir toda a demanda de refeições que nós temos ao longo dos dias aqui. O Departamento de Nutrição trabalha 24 horas por dia, é um trabalho cansativo, incessante, mas para isso a gente conta com um grupo de colaboradores bem focados, bem treinados, com bastante comprometimento e, enfim, a gente considera um setor de extrema importância para o hospital. Comumente a gente costuma dizer que é o coração do hospital, afinal de contas ninguém vive sem uma boa alimentação. E é para isso que nós estamos aqui, para oferecer uma alimentação saudável, gostosa e que supra toda a demanda nutricional dos nossos, principalmente, pacientes internados. Dentro do setor de nutrição, existem 2, vamos dizer, especialidades. Nós estamos aqui dentro da cozinha, onde nós trabalhamos no departamento de nutrição, produção. Tá? Aqui a gente, como eu disse anteriormente, são produzidas, na verdade, em torno de 7 mil refeições por dia. Além disso, nós temos o departamento de nutrição clínica, constituído de 9 nutricionistas clínicas, né, 6 aqui na nossa unidade principal, 2 no Hospital Infantil, 1 no Hospital São Judas. E essas têm por finalidade, por objetivo, o atendimento clínico do paciente, fazer toda o aporte, participar do aporte nutricional desse paciente, né, o acompanhamento desse paciente desde o momento de sua internação até o momento de sua alta.
adequando a sua dieta, enfim, para que ele possa, além de receber o medicamento adequado, receber uma boa nutrição condizente com a sua patologia. Aproveitando, a gente gostaria de convidar todos os nutricionistas interessados em vir participar do nosso processo seletivo para os nossos residentes. Esse edital já está disponível no nosso site www.hcancerbarretos.com.br e que vocês se inscrevam e venham, quem sabe, trabalhar com a gente nessa causa tão justa e tão necessária. Voltamos. Luz, Câmara e Ação contra o Câncer. O Dr. Zé Elias está contando um pouquinho para a gente da história do hospital, desde do seu início até hoje, esse tamanho, essa grandiosidade que você já conhece. Dr. Zé Elias, lá naquele começo, quando o senhor participou toda essa transição, mas como era a equipe, o número restrito de funcionários, de médicos, todos faziam tudo, como era essa parte médica do hospital? Era desse jeito. Ali o hospital na Rua 20 tinha 50 leitos e nós éramos em 7 médicos. E a gente fazia tudo, todos os procedimentos. Todo mundo operava tudo. Nós éramos em 4 cirurgiões, era o Dr. Paulo, o Dr. Rafael, o Domingos e eu. E eu não operava só tórax, eu operava tudo também, né? E todos operavam tudo. E aí, como você sabe, o hospital foi crescendo, de 7 médicos que havia na época, hoje são quase 200 médicos efetivos no hospital, sem contar contratados, residentes e tudo mais. Então, foi um salto assim muito grande. E uma coisa que aconteceu, que eu acho que foi importante para o hospital, foi a departamentalização. Então o hospital se dividiu em departamentos e cada setor atendia uma determinada especialidade. Então, como eu já mexia com tórax, eu fiquei no setor de tórax. Então hoje o setor de tórax tem 3 cirurgiões de tórax, tem 3 oncologistas clínicos e 2 radioterapeutas, que fazem a parte de pulmão. Isso deu uma diferenciação muito grande. Então hoje você tem tempo de ver tudo que está saindo, de discutir todos os casos, e isso dá uma diferenciação muito grande para o hospital. O doente é muito mais bem tratado, ele tem tudo que há de novo que está saindo, ele tem a oportunidade de ser feito para ele. As coisas que a gente pede para o hospital, principalmente na parte de biologia molecular, a gente consegue. Então, essa diferenciação e essa departamentalização Tem um passo em qualidade incrível. dá um impacto na qualidade, um impacto enorme, entendeu? Eu, por exemplo, na época que a gente era em poucos aqui, eu operei muita mama. E outro dia fui ver teu pai operar, ele fez uma cirurgia que eu nunca tinha visto, uma reconstrução que naquele tempo que a gente fazia ficava um defeito na mama, ele fez uma reconstrução que a mama ficou perfeita. Eu falei, é isso mesmo, isso acontece porque ele está fazendo só mama. Então, dentro daquilo ele vai desenvolver, vai ver todos os jeitos, vai para fora, conversa com um, conversa com outro, estuda um jeito e consegue dar uma melhor qualidade no diagnóstico, no tratamento e tudo mais. Na época que houve essa departamentalização, Dr. Zé Elias, teve algum ramo do hospital que falou, não, isso não vai dar certo? Ou porque tudo que é diferente, o pessoal, o novo ele assusta, né? Teve algum senão por parte? Você não, isso pode ser que seja um pouco mais complicado? Não foi senão. Houve no começo uma certa resistência, porque você falava assim, meu Deus do céu, eu opero mama, opero estômago, opero intestino, opero cabeça e pescoço, opero gineco,
por que eu vou largar de fazer isso se eu sei fazer isso, né? E então teve essa resistência no começo, mas depois o pessoal foi vendo que só ia ter benefícios à medida que eles ficassem dentro de um determinado setor. E hoje a medicina é só dentro desse setor. Se contar isso para os cirurgiões, eles vão, não, todos concordaram, porque ele não consegue, acho que hoje ele não consegue olhar e falar, bom, eu não conseguiria fazer tudo. Né? Pois acho que eles... Não ia conseguir. Hoje eles iam ver que está certo o que foi feito, porque não iria conseguir. Uma coisa que me marcou, há uns 12, 13 anos atrás, na época que eu fazia tudo também, eu fui num congresso em São Paulo de urologia. E na mesa tinha 4 americanos urologistas, né? E aí foi-se discutir um caso, e se apresentou um caso, e o caso era de um câncer de bexiga. Aí o colega que estava apresentando o caso de câncer de bexiga perguntou para o primeiro americano qual que era a opinião dele sobre aquele caso. Ele simplesmente, urologista, oncologista, ele falou assim, olha, eu não vou dar palpite porque eu faço só o setor de próstata. Então, quer dizer, o cara é urologista, mas ele mexe só com próstata. Então você fala assim, poxa, lá eles estão se diferenciando e estão se ultra especializando. Isso há mais de 12 anos atrás. Isso há mais de 12 anos atrás. Quando eu me formei, você via a placa assim, olhos, ouvidos, nariz e garganta. Né? Hoje, você pega o oftalmo, tem 5, 6 subespecialidades. Tem pálpebra, câmara anterior, câmara posterior, vitro, neuro, oftalmologia, 5, 6 ramificações dentro da oftalmologia. Então, tudo evoluiu. Quando eu fiz residência, a gente precisava só de um livro. Não precisava mais nada. Hoje é uma infinidade. Pelo amor de Deus, um monte de coisa. Então, o hospital viu isso e tinha pessoas que achavam que também deviam dividir, então foi se dividindo e foi separando e foram formando departamentos. E aí, como o senhor falou, o senhor mesmo sentiu essa melhora no tratamento do paciente, na sim. qualidade, no que fazer para esse paciente? Eu acho que eu fui o primeiro. Eu fui num congresso, quando eu voltei, eu falei assim, eu não sei mais nada de pulmão. Aí avisei pro pessoal, falei, olha, eu vou só fazer pulmão. Se vocês quiserem, vocês fazem o resto, eu vou fazer pulmão. Os meus livros que eu tinha e revistas de assim 4, 5 anos para trás, eu joguei tudo fora. Não tinha mais sentido. Entendeu? A coisa mudou tanto que não tinha mais sentido. Falei, bom, então eu vou mexer só com o pulmão. E aí você começa a mexer com o pulmão, aí você vai vendo outras coisas, principalmente uma coisa que nós começamos aqui em 2002, que foi a pesquisa clínica. A pesquisa clínica, no início, nós começamos numa salinha, depois passou para meia dúzia de salas, e hoje a gente tem um departamento inteiro que é de cair o queixo. Que o senhor vai contar para mim já, Dr. Elias. Então no tá nosso bom. próximo bloco, o Dr. Elias vai contar um pouquinho do nosso departamento de pesquisa clínica e contar um pouquinho mais ainda do, claro, departamento de tórax. Você vai ficar agora com o quadro Uma Dose de Saúde e voltamos já. Não esqueça, estamos no Facebook, Twitter e também no YouTube. Passe no YouTube, assista um pedacinho, a entrevista inteira. O importante é que você esteja bem informado e conheça o nosso hospital. Voltamos já. HPV é uma sigla que designa papiloma vírus humano, que é um vírus extremamente frequente na população de uma forma geral. Ele está associado a relações sexuais, é eminentemente uma infecção sexualmente transmissível, muito comum principalmente nos indivíduos mais jovens.
nas mulheres e nos homens mais jovens. De uma forma geral, o HPV não causa qualquer tipo de sinal ou sintoma. O indivíduo que tem infecção por HPV geralmente desconhece essa infecção. Em alguns casos, ele pode desenvolver lesões brandas ou até mesmo chegar a causar câncer. Ele pode levar ao desenvolvimento de câncer do colo uterino, câncer da vagina, câncer do pênis no caso dos homens e câncer anal principalmente. Já foram desenvolvidos 2 tipos de vacina contra o HPV. Quem principalmente deve ser vacinado são os indivíduos mais jovens, as mulheres até 26 anos e os homens também podem tomar a vacina contra HPV. De uma forma geral, essa vacina ainda não está disponível nas unidades básicas de saúde. Contudo, a partir desse ano, o governo vai começar a fornecer gratuitamente a vacina contra HPV. Os indivíduos que vão ser vacinados serão as mulheres de 11 a 13 anos de idade nesse primeiro momento. A partir do próximo ano, o governo irá fornecer também doses da vacina contra HPV para mulheres de 9 até 11 anos de idade. A campanha de vacinação por parte do governo federal, ela vai ser realizada através de uma dose, seguida por uma segunda dose após 6 meses e um reforço após 5 anos dessa segunda dose. É importante nós ressaltarmos que a vacinação não exclui a necessidade da realização dos exames de prevenção, também chamado teste de Papa Nicolau. Mesmo que a mulher seja vacinada, ela deve realizar o seu exame de prevenção, principalmente as mulheres entre 25 e 64 anos de idade. Não é tão importante identificar se o indivíduo tem ou não infecção pelo HPV. O mais importante é que a mulher tenha o seu exame de prevenção em dia e é a partir desse exame que nós poderemos definir se a presença de uma possível infecção pelo vírus está causando alguma alteração no colo do útero ou não. Então, saber se tem ou não HPV não é tão importante. O importante é fazer o exame de prevenção periodicamente. A melhor maneira de se combater o vírus do HPV é através das medidas de prevenção. O uso de preservativo durante as relações sexuais, a limitação do número de parceiros sexuais é uma medida importante e principalmente fazer os exames de rotina periodicamente, porque só assim nós conseguiremos diagnosticar possíveis lesões, que podem ser lesões pequenas, brandas, mas também possíveis lesões que possam, num futuro, chegar a desenvolver o câncer do colo uterino. Olá, voltamos. Luz, Câmara e Ação contra o Câncer. Dr. Zé Elias está contando um pouquinho para a gente dessa evolução do hospital. Dr. Zé Elias, e uma grande evolução foi a pesquisa clínica, né? Então, o senhor falou no bloco anterior, começou numa salinha e hoje um prédio gigantesco. Mas conta um pouquinho como foi a ideia e, na verdade, o que é essa pesquisa clínica e que bem que ela faz para o paciente. Tá certo. Antes eu vou comentar um colega que teve aqui. Ele era médico do John Hopkins, um americano, e ele comentou assim que uma instituição, para ser boa, ela tem que ter 5 coisas: prevenção, diagnóstico, tratamento, ensino e pesquisa.
nós tínhamos aqui, o que era de melhor era a parte assistencial. Então, era a parte de diagnóstico e de tratamento. A gente tratava bem os doentes, fazia bem o diagnóstico, e a gente não tinha ainda bem definido tanto a prevenção, quanto o ensino e a pesquisa. A gente raciocinava o seguinte: nós damos uma boa assistência para os doentes, nós atendemos bem os doentes e tudo mais. Mas isso, todo mundo faz dessa assistência. Se a gente conseguir ter uma assistência junto com pesquisa, junto com ensino, nós vamos dar uma assistência com qualidade. E é isso que a gente tem que buscar. Então o hospital começou, isso o Dr. Paulo já falava antes, o Dr. Paulo era preocupado com a prevenção, ele queria uma prevenção. A prevenção começou a se desenvolver aqui e hoje nós temos um prédio só para prevenção. Eu duvido que no Brasil tenha alguém que faça prevenção como é feito aqui no hospital, até no mundo. Não sei se tem quem faça uma prevenção como é feito aqui. Temos a assistência, o diagnóstico, o tratamento, o ensino cresceu demais, nós fomos reconhecidos na parte de residência médica. Hoje nós já temos pós-graduação e toda essa parte de ensino. E ficou faltando a parte de pesquisa. Como que nós vamos começar a pesquisa? Vamos começar a pesquisa com a pesquisa clínica. E quem sabe daqui a uns anos a pesquisa básica. Mas como eu falei antes, a pesquisa básica veio rapidamente. Mas com a pesquisa clínica, nós começamos a entender melhor como a medicina está evoluindo. E graças a essa evolução, nós podemos dar um tratamento de melhor qualidade para os pacientes. Então, tem medicações hoje que a gente está usando na parte de pesquisa e que são remédios que acabaram de sair e ainda nem tem no Brasil. E a gente tem resultados assim fantásticos com essas medicações. Isso deixa você muito na frente e você consegue dar uma qualidade melhor para os pacientes. Nós fizemos um levantamento na parte de pesquisa dos pacientes que participaram de protocolos. E nós observamos que o aumento da vida desses pacientes, ela aumentou em relação à média normal que a gente já tinha antes e que existe ainda hoje para aqueles pacientes que não participam de protocolos de pesquisa. Essa sobrevida é cerca de duas vezes e meia maior do que aqueles que não participam de protocolos de pesquisa. Então, o benefício que a pesquisa, que o uso dessas novas medicações está trazendo para esses pacientes é um benefício assim muito grande. O Henrique viu isso e os pedidos tudo mais para melhorar a estrutura física do departamento de pesquisa, ele entendeu isso e construiu essa unidade que foi inaugurada agora, 2, 3 meses atrás, e que tem vindo gente aqui, tem vindo colegas de fora que fazem parte de pesquisa e ficam de queixo caído com a estrutura que o hospital tem. E a pesquisa aqui no hospital, ela evoluiu muito, porque o hospital tem uma estrutura muito boa para o atendimento de pesquisa. Todo que o paciente necessita é feito dentro do hospital.
ele não precisa sair para fazer uma tomografia, para fazer uma ressonância. Qualquer coisa ele tem o pronto-socorro aqui, se necessitar de internação, já tem internação. Então, a estrutura do hospital, ela é fantástica para a parte de Permite pesquisa. um cuidado mais próximo desse paciente. Ah, sim. E esses pacientes precisam ser olhados assim muito, muito de perto. Até uma curiosidade, Dr. Zé Elias, essa medicação que o senhor falou, que às vezes um protocolo, assim no modo geral, né, que o senhor falou que melhora até 2 a 3 vezes a sobrevida. Isso, o pessoal entender, em quanto tempo, mais ou menos, essa medicação, né, ela pode ser usada em todos os pacientes, e não só aqueles que fazem parte do protocolo. O senhor tem mais ou menos uma data, vamos supor, depois que lançou, fez todo o estudo, em torno de 3, 4, 5 anos, como é que funciona isso? Só num apanhado geral. Um apanhado geral é o seguinte, até poucos anos atrás, até 2000 e pouco, a gente tinha 3 recursos para tratamento. Tinha cirurgia, radioterapia e quimioterapia. E de 2002, 2003 para cá, apareceu um outro tipo de tratamento, que é a terapia de alvo. Ou seja, é a biologia molecular. O que é esse tratamento? Esse tratamento, ele ataca só o tumor. Então, são medicações que são determinadas por estudos de biologia molecular, que mostram alterações e mutações de genes, e através disso é que se usa essas medicações. Então, hoje a tendência é que a gente já sabe que os tumores não são iguais para todo mundo. Então, você pega 2 pacientes com o mesmo tipo de tumor, você faz a mesma quimioterapia, um fica bom, o outro não fica. Então, essas pessoas são diferentes. E o que tem de diferente? Tem diferente é a parte da biologia molecular daquele paciente ou daquele tumor. A maioria dos pacientes que têm câncer de pulmão são fumantes, mas 10% nunca puseram cigarro na boca. Então, por que eles tiveram câncer de pulmão? Entendeu? Aí você vai ver, tem um gene que teve uma mutação. Então, você consegue hoje, isso vai ser uma tendência daqui para frente, que ninguém segura mais, de determinar qual que é o gene que está alterado e usar um remédio específico. Isso é que hoje a gente chama de medicina personalizada. Quer dizer, para cada paciente, para cada um vai ser um tipo de remédio. E o hospital está conseguindo ter isso. Nós estamos conseguindo determinar que genes que estão alterados para fazer o tratamento adequado para aquele tumor. E com isso a chance de cura é maior. A chance de cura é muito maior. Hoje não adianta mais você pegar, fazer uma biópsia e ver o resultado, deu tumor maligno. Isso não adianta mais. Hoje você tem que fazer a biópsia, ver o tipo que deu e, além disso, estudar a biologia molecular daquele tumor, ver que mutações de gene que houve, porque dependendo daquela mutação, você consegue uma resposta muito melhor do que, por exemplo, só a quimioterapia. Para você ter uma ideia, se a quimioterapia hoje, ela dá entre 25% e 35% de resposta objetiva. Se você pegar um paciente que tem uma mutação de um gene que chama EGFR, que ocorre mais ou menos em 15% dos pacientes que têm adenocarcinoma, e você usa um inibidor de tirosina quinase, ele dá 60% de resposta. Se você tem uma alteração de um gene que uma translocação de um gene, chama ALK, que ocorre em poucas pessoas, 7 a 8% das pessoas que têm um adenocarcinoma, e você usa uma medicação que chama crizotinib, você chega a ter 70% até 80% de resposta objetiva. Isso é
Não, isso é fantástico. Fora do comum. Fora do comum. Todo esse estudo que o senhor falou depois da biópsia, né? Tirou o pedacinho, tem que fazer, além de saber se é maligno ou não, todo esse estudo, o hospital, ele proporciona isso para os nossos Proporciona. Pacientes. Graças ao laboratório de biologia molecular que nós temos aqui no hospital. E a pesquisa, ela nos ajuda a trazer esses remédios, essas medicações que a gente tem a oportunidade de usar nesses pacientes. Bom, Dr. Zé Elias, eu queria agradecer a presença do senhor aqui. Aprendemos um pouquinho mais dessa evolução, não só do hospital, mas a evolução da medicina também, né? Queria agradecer a presença do senhor. Se o senhor quiser deixar mais as últimas palavras para o pessoal de casa, uma mensagenzinha final, estou à vontade. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a oportunidade e eu sou otimista e eu acho que a medicina está evoluindo assim muito rapidamente. Quando eu comecei a mexer com o pulmão, eu sabia exatamente assim quanto tempo uma pessoa ia viver, porque a gente não tinha muito recurso. A quimioterapia estava começando ainda. E então eu sabia se a pessoa ia viver 3 meses, 6 meses, não ia passar de 1 ano. Hoje eu pego pacientes muito piores do que eu via antes, e às vezes a família quer saber quanto tempo tem de vida. Eu falo, você me pergunta o que você quiser, mas não me pergunta isso. Por quê? Eu não respondo, não porque eu não quero responder, eu não respondo porque eu não sei. Porque eu estou vendo pessoas praticamente que vieram de maca, sem conseguir se mexer, e estão andando aí normal e tudo mais, sem sentir nada, rindo assim até as orelhas. E a gente fica contente com isso. Então, a medicina, ela está evoluindo em todos os setores, entendeu? Ela está evoluindo bem. E para os pacientes, eu sempre recomendo que eles acreditem que vão ficar bom, que tenham fé. Não é religião, não. É fé. Acreditar que vai ficar bom. Porque isso, para mim, é melhor do que qualquer remédio. A pessoa que chega no consultório e fala, doutor, isso não vai adiantar, não vou ter jeito. Você pode dar o melhor remédio do mundo que não vai adiantar. Tendo fé. Acreditando. Você tem que acreditar. E hoje eu acho que as pessoas podem acreditar mais, porque a medicina teve uma evolução muito rápida, principalmente nesses 10, 12 últimos anos. Foi muito rápido. O que eu vi nesses últimos anos, eu não vi nos 30 anos que eu trabalhei com pulmão. Entendeu? Eu até queria me aposentar com 65 anos, agora eu estou com 70 e não quero aposentar mais. Porque eu estou vendo coisa que eu nunca vi. E isso, para mim, é muito gratificante. Gente que você não dava, falando, não tem jeito de tratar, de repente você usa essas medicações, a doença desaparece completamente. Então isso, para a gente, é muito gratificante, é muito estimulante e realmente não dá vontade de você parar de trabalhar, não. Muito obrigado, Dr. Zé Elias. Bom, Dr. Zé Elias contou para vocês um pouquinho da sua história, da sua experiência, a história do hospital, e tenha fé e acredite, porque vocês escutaram as palavras dele. Muito obrigado pela presença de vocês. Fique agora com Trocando Ciência em Miúdos. Acesse o nosso site www.hcancerbarretos.com.br e voltamos em breve. Olá, estamos mais uma vez com vocês com o quadro Trocando Ciência em Miúdos. Nós temos hoje como convidada a Camila Martinelli, ela que é mestranda aqui da Fundação Pio XII, trabalha no Laboratório de Oncologia Molecular, está fazendo um estudo bastante interessante em tumores de células germinativas. Olá, Camila, tudo bem? Tudo bem, doutor. É um prazer estar aqui participando do programa e explicando sobre a nossa pesquisa.
Eu sei que você está fazendo um estudo bastante interessante, então, com tumores de células germinativas, é isso? Isso, principalmente são os tumores de célula germinativa de testículo, né, que a gente escolheu estudar. São tumores que se desenvolvem durante a embriogênese e que acometem grande parte da população masculina. Então, tumor de células germinativas é um tipo de tumor de testículo, é isso? Isso, ele pode atingir as gônadas e outras regiões, mas principalmente eles afetam os testículos. E é um tipo de tumor, são vários tumores, como é que é essa história? Conta pra gente um pouquinho desse tipo de tumor. Então, esse tipo de tumor, ele é dividido em vários tipos histológicos, né? Então, ele é agrupado principalmente em 2 grupos, né? Em relação ao testículo. E eles diferem entre si em relação ao comportamento clínico, embora eles se originem da mesma célula. E o que você está estudando especificamente nos tumores de células germinativas? Então, o propósito do nosso estudo é estudar o perfil de metilação desses tumores para entender um pouquinho da biologia desses tumores e por que eles se comportam tão diferentes, apesar de se originarem da mesma célula. Você falou então em perfil de metilação, né? Perfil de metilação desses tumores. O que é essa metilação? Qual que é o efeito disso? Explica pra gente um pouquinho. Então, a metilação ela é um processo biológico que ocorre normalmente no nosso organismo, mas que uma vez que se encontre alterada, ela é influenciada principalmente por alterações genéticas e por alterações no ambiente, mas uma vez alterada, ela pode afetar o nosso DNA e pode levar ao aparecimento de tumores. E essa metilação acontece aonde? Nas células? Que parte do corpo que acontece? Acontece nas células, principalmente ocorre na molécula de DNA. Então, alguma coisa então acontece na molécula de DNA, muda essa molécula de DNA, e qual que é o efeito? É o aparecimento do tumor? O que é? É uma predisposição ao aparecimento do tumor. Então, e como é que acontece essa metilação? É a partir do que já se sabe por que acontece essa metilação, essa alteração dos genes? Então, a metilação é um evento que ocorre normalmente, então ocorre em todos os indivíduos, mas o grande estudo, a maioria dos estudos, procura entender o porquê que essa metilação acontece em determinados genes que tem a ver com a progressão tumoral e que podem levar ao aparecimento do tumor. É isso que a maioria dos estudos procuram. Então é um processo natural, mas que em algumas pessoas isso pode ficar mais acentuado, mas não se sabe por que ainda. Não, ainda não. Camila, e que fase do estudo você está agora? Que etapa do estudo que você está? Então, a gente está coletando as amostras, né, que são amostras retrospectivas de ambiente de pacientes que estão armazenadas no sistema da patologia. A gente está armazenando e extraindo o DNA dessas amostras, por enquanto. O estudo está em andamento, então? Isso, está em andamento. E quando é que você espera concluir o estudo? A gente espera concluir em 12 meses aproximadamente. Ok, Camila, muito obrigado pela sua entrevista. É isso aí, o Hospital de Câncer fazendo ciência para beneficiar os pacientes. Espero vocês na próxima semana. Até lá.